O meu nome é Joana Dark Chouriço. O meu projeto é o Cinzeirão, cada lixo no seu lugar. Então, o meu nome é Pedro, sou responsável aqui do quiosque Jardim Constantino. Estou a falar em relação a um problema que existe aqui e de certeza que deve existir noutros pontos, que é as beatas no chão. Este é um problema que poderia ter uma solução. Boa tarde, o meu nome é Joana Dark Chouriço, moro na freguesia de Arroios. Criei simples o cinzeirão, cada lixo no seu lugar. Por quê? Porque as beatas é muito difícil de limpar e consta que realmente é limpa de manhã e está sempre com muitas beatas. E outros dos problemas de Lisboa e da nossa freguesia de Arroios, por exemplo, quando as beatas estão na rua, como ela é difícil de ser limpa, automaticamente quando chove, as beatas entram todas para os esgotos e uma beata demora 2 a 5 anos para ser decomposta. As grandes ideias na nossa freguesia de Arroios já cá estão, só falta o seu voto. Participe! Olá, Joana Chouriço, obrigada por ter vindo conversar connosco. Como é que teve conhecimento do Orçamento Participativo de 2015? Pelos placados da freguesia e pelas informações que estavam nos cafés, foi muito... A junta fez, como é que eu posso dizer, aquela reunião centralizada do Orçamento Participativo, eu participei de 3. As sessões de esclarecimento? De esclarecimento, participei de 3. Aí, o meu projeto eu mandei de última hora, no último dia, às 23h10, porque eu estava em dúvida, estava lendo sempre o regulamento, e como eu faço parte da Assembleia da Freguesia de Arroios, estava sempre de olho a ver se participa. Eu disse, não está dizendo nada aqui, que os membros da Assembleia não podem participar. Aí fui, enviei. E além da Assembleia, qual é o seu envolvimento com a freguesia? A freguesia, moro nessa freguesia há 26 anos e já trabalhei nessa freguesia, porque eu moro cá, mas trabalho noutra freguesia. Noutra freguesia não, o meu espaço físico é noutra freguesia, mas o espaço físico meu também já trabalhei nessa freguesia durante 9 anos. E como é que era monitora de atividade de tempo livre aqui do Centro de Dia dos Anjos. E como é que é esta freguesia de Arroios? Essa freguesia é uma freguesia muito cultural, é uma freguesia que qualquer hora da noite tem pessoas na rua. Eu adoro essa freguesia. E qual é o projeto que nos apresentou? O projeto que eu apresentei foi o Cinzeirão, cada lixo no seu lugar. Em que é que consiste? Consiste nas beatas, porque muitas vezes as beatas é muito difícil de ser limpas. E se nós olharmos, a freguesia está cheia de esplanadas. E o que é que nós observamos nas esplanadas? Muitas beatas. E eu tenho a certeza que os fumadores só jogam as beatas no chão porque não têm acesso a cinzeiros. Porque os cinzeiros, por exemplo, os cinzeiros que temos nas paragens dos autocarros são de plástico. E se nós observarmos, esses cinzeiros são todos queimados. E também, por exemplo, nos jardins, as beatas acumulam-se. E uma beata pode prejudicar a saúde das pessoas. Porque as beatas, se chover e elas ficarem numa poça de água, ela pode matar um animal. É testado cientificamente. Em Portugal existe, eu só descobri, depois desse orçamento participativo, é que eu descobri que existe uma associação que é Portugal Sem Beata. Depois fui descobrindo que existe várias informações sobre as beatas. Por exemplo, na Madeira, a Madeira é proibido jogar beatas no chão, porque as beatas, elas demoram 1 a 5 anos para a degradarem-se. A degradar-se. E se nós olharmos, fica tão feio, uma esplanada tão bonita, se nós contarmos, tem por aí umas 100 e tal beatas no chão. E é difícil de limpar, não é verdade? É muito difícil de limpar, não vale a pena varrer, tem sempre as beatas e dá um aspecto muito mau as beatas. Se nós observarmos, nós não jogamos beata na nossa casa. Então, mas, por exemplo, se observarmos, jogamos na rua. Então, o que é que vamos fazer para isso? Colocar cinzeiros na rua? O orçamento teve a votação de 19 votos. E é 5.000, não é? Portanto, eu estava pensando ser 3.000 para fazer os cinzeiros, que a massa já tem orçamento, né? Os cinzeiros de alumínios
para pôr nos jardins e nas paradas do autocarro. E depois os comerciantes das esplanadas, eles nesse caso, eu não sei como é que vai ser, porque pode ter alguns que não queiram, mas era bom que por exemplo, eu não sei se eu, como é que vai ser quando nós formos fazer a ação de sensibilização, passarmos em todas as esplanadas e café da freguesia de Arroios, que é Anjos, Pena e São Jorge de Arroios, as três juntas, e perguntar se eles aceitam pôr aquele cinzeiro, porque eu acho que é muito bonito, né, o que foi escolhido. E colocarmos. E depois, na parte da sensibilização, eu estava pensando assim, não juntar criança, como foi feito em outras freguesias, juntar as crianças para catarem as beatas. Eu juntava um grupo de pessoas, fazíamos um circuito em 3 dias de frente, por exemplo, passávamos nos 3 polos com luvas e apanhavas as beatas para no final, só aquele percurso, ver quantas beatas apanhava. Porque, por exemplo, se nós juntarmos um grupo de 10 pessoas, mobilizar 10 pessoas e nós conseguimos apanhar as beatas na mão, as pessoas vão perguntar por que estamos fazendo aquilo. E assim explicamos o projeto e explicando o objetivo de ter os cinzeiros. E vai criar também uns sacos, não é? E depois é assim, em vez de nós fazermos mais papel para jogar na rua, fazia um saco de pano cru, porque assim as pessoas aproveitavam esses sacos para as compras e além de falar só das beatas, falava de todo tipo de lixo, a explicar o objetivo. E nesse caso, quando tivéssemos a fazer essa ação de sensibilização, eu e um grupo de pessoas, entregávamos os sacos, por exemplo, no café, nas senhoras que viessem ter connosco, para ensinar e educar as pessoas. Ensinarmos. E eu queria ler uma coisa importante, para mim não falar. Aqui nós, no comentário do vídeo, eu pus assim, todos os anos, as beatas de cigarro vão parar a aterros sanitários iniciados ou são abandonadas em parques, jardins, praia e calçadas. Os filtros do cigarro demoram 1 a 5 anos a degradar-se no ambiente. Durante esse período, liberta contaminantes. Por isso é importante fazer a recolha e a reciclagem desse material. E um estudo científico diz que uma beata, só para ter uma ideia, uma beata dentro de um bocadinho de água, por exemplo, no mar, se vier um peixe, morre. E é a mesma coisa dos animais. Assim como com as crianças nos com parques as crianças infantis, no parque, não é por verdade? exemplo, um dia desse, eu estava ali no Jardim Constantino e sentei no Jardim Constantino só para me observar. E as crianças estão em volta ali do café, as crianças às vezes estão a pegar nas beatas. Se nós observarmos, a criança por natureza gosta de brincar com as beatas. Tenho eu a certeza, por exemplo, os cinzeirinhos pequenininhos, quando estão em cima da mesa, vem o vento e as beatas todas voam, logicamente com a pessoa. Eu tenho a certeza que as pessoas fumante, se ela vê o cinzeiro, coloca-se as beatas no cinzeiro. E é muito mais fácil quando os senhores, funcionários da junta, que fazem higiene no bando passar, ele abrir aquele cinzeirinho e colocar as beatas. Então como é que surgiu esta ideia? O que é que a sensibilizou para isto? Sensibilizou, porque eu fico sempre preocupada, porque a gente procura um cinzeiro, nunca tem um cinzeiro na rua para pôr as beatas. E toda vez que tem esse cinzeiro, se nós observarmos os cinzeiros de plástico, estão todos queimados. E às vezes há incêndio do cinzeiro. Ali na Passo Manuel já houve uma vez a beata acesa dentro com umas pessoas, naquela parte de baixo para pôr o lixo, tem o lixo lá dentro, os papéis e há incêndio. Portanto, estes cinzeiros também serão com materiais próprios, não é verdade? Metálicos. Teremos que ter esse cuidado, não é? Escolher cinzeiros adequados para fumadores. E em 2016, sabe que vai haver um novo orçamento 2016 participativo. já não pode participar, porque dessa vez foi colocado, onde teve a Assembleia da Freguesia, e já foi aprovado o orçamento participativo para 2016. E no orçamento participativo 2016 está bem explícito lá. Membro da Assembleia da Freguesia não pode participar. Mas a Joana continuará a participar ativamente na porque freguesia. Conheço as pessoas. Sim. E as pessoas, o importante nessas atividades, eu às vezes falo um bocado assim e as pessoas não percebem o que eu digo, mas eu, para mim, sempre aprendi uma coisa, que o mais importante é todas as pessoas participarem, porque não vale a pena nós criticarmos e não dá nem que seja um bocadinho de nós para participarmos em alguma coisa, porque se todos nós da freguesia de Arroios participar, nem que
seja numa coisinha, por exemplo, uma pessoa pode pensar assim, veja lá, para que o cigarro, para que não para de fumar? Já que não podemos parar de fumar, pelo menos tem um cinzeiro para colocarmos as beatas. Claro que pode ter essa crítica, né? Já, para ver cada um participar, porque foi muito diversificado. O orçamento participativo tem para todos os gostos, né? Se nós Claro, observarmos, tem para todos os gostos. E eu acho que no próximo ano as pessoas da freguesia deviam levar muito a peito o orçamento participativo, participar mesmo, nem que seja com uma ideia, enviar, participar, votarem. Pronto, e desta vez podemos votar pela NET, podemos votar por SMS, por 2016, e eu acho que o orçamento participativo de 2016, este ano vai ser 70 mil euros, vai aumentar. Eu só gostava mais de dizer alguma coisa. Eu falei um monte de besteira, se calhar, mas vou dizer no meio do que eu falei, eu só gostava de pedir uma coisa para as pessoas, o cinzeirão, cada lixo no seu lugar, se as pessoas ouvirem, participarem em tudo. Nesse caso, quem organiza o orçamento participativo, nesse caso é a Márcia, as pessoas vinham juntas e dá ideia à Márcia onde é que querem colocarem o cinzeirão. Porque, por exemplo, agora a junta vai e coloca o cinzeirão na esplanada X, pode o dono da esplanada não querer. Eu gostava que todas as pessoas que tivessem esplanadas, ou alguma pessoa que quisesse pôr no Jardim X, na esplanada X, vinha essa junta da freguesia, nos 3 polos, ou então ligasse para a junta da freguesia e falasse com a Márcia Bernardo e dissesse, olha, eu quero um cinzeirão na minha esplanada. Eu gostaria de ter um cinzeirão, olha, no ponto X, ali ao pé por exemplo, do supermercado. Sim. Às vezes estamos ali à espera das amigas e às vezes não tem um cinzeiro para a gente pôr nossas beatas. As pessoas se interessassem, os próprios lojistas se interessassem e ligassem para a junta da freguesia e falassem com a Márcia e disse para colocar, porque o cinzeiro já está escolhido. Está muito bonito. Nós temos o modelo, sim. Está aqui os modelos já escolhidos, está o papel por aí, não está? É muito bonito, tanto o cinzeiro pequeno de inox, fácil de limpar, quando os funcionários da junta passar, só abrir. Fixado à parede, fixado à parede. E o outro cinzeiro grande, pode ser para os cafés também, esses é para as paragens do autocarro, mas também pode ser naqueles cafés, por exemplo, do Jardim Constantino, ter ali no canto da esplanada, naqueles pilastros, né? Pronto. Era isso. Participem, que o projeto é de todos nós. Obrigada, Joana, por ter participado. Olha, obrigada, Márcia. Eu gostaria só de pedir um feliz 2016 e um bom Natal para todos. E gostaria que todos nós entrássemos em 2016 a participar. Assim como a Joana, o nosso próximo convidado que iremos receber é o Carlos Sacramento, que está responsável não por um, não por 2, mas por 3 projetos do orçamento participativo. São eles o Parque de Estacionamento para Bicicletas, o Senta-te Comigo e o Arroz em Pad e Paper. Vamos então conhecê-lo. O meu nome é Carlos Sacramento e o meu projeto para orçamento participativo é sobre parques de estacionamento para bicicletas. Os parques de estacionamento para bicicletas visam estimular a utilização da bicicleta e a vida saudável das pessoas. Quem quer andar de bicicleta e se deslocar no dia-a-dia precisa de ter um estacionamento quando vai ao supermercado, quando vai ao seu posto de saúde ou quando vai a outro serviço público. Andar de bicicleta é como andar de carro, mas muito mais sustentável, muito mais ligeiro e com muito menor impacto. E quando nos deslocamos de carro precisamos de lugar, assim como precisamos de um lugar para bicicletas. Este projeto, mais que sustentável, é agradável e pretende facultar esse acesso de estacionamento a quem quer ter uma vida mais saudável e agradável, viajando, deslocando-se de bicicleta no seu dia-a-dia. As grandes ideias já cá estão, só falta o seu voto. Olá, Carlos. Por onde é que havemos de começar? Eu sei que o Carlos apresentou 3 projetos para o orçamento participativo. Comece talvez por nos dizer qual é a sua história com esta freguesia. Bom, a minha história com esta freguesia é desde o meu início. A freguesia já vem de há muito mais tempo, mas o meu início é mesmo aqui nesta junta, onde nasci e de onde tenho vivido há 35 anos. Acompanho-me a infância, acompanho-me agora na minha vida adulta e acho que ainda por muito mais tempo vai acompanhar.
E já que conhece também a freguesia, qual é que acha que é a importância do orçamento participativo? Bom, eu gostava de conhecer bem a freguesia, acho que ainda não conheço e, por exemplo, o orçamento participativo já foi importante para mim para vir a conhecer mais da freguesia. Acho importante porque podem os eleitores ou as pessoas que residem aqui na Junta apresentar as suas propostas e essas propostas evidenciam sempre um aspecto importante de uma determinada área e isso dá a conhecer às pessoas que não conhecem toda a Junta iniciativas e projetos que deviam estar divulgados e que não estavam até então e isso envolver ainda mais a comunidade. E então, começando pelos parques de estacionamento de bicicletas, qual é a importância deste projeto? Ora, do levantamento que já efetuei na Junta, comparando o universo da Junta com o universo da Câmara Municipal de Lisboa, verifica-se que nós temos bem menos do que se verifica em algumas outras zonas de Lisboa. Nessa medida, acho que fazia sentido haver aqui alguns locais com parques de estacionamento, porque vemos que existem bicicletas agarradas a postes, alguns postes nem têm segurança para ter as bicicletas e não é bonito, às vezes estão bicicletas abandonadas também agarradas a postes, que nessas situações depois num parque pode-se evitar removendo-as depois. É importante para promover a mobilidade aqui na Junta de Freguesia, para quem esteja, seja de cá ou venha de fora visitar-nos. O que vai suceder um pouco por toda a Lisboa, porque vemos cada vez mais pessoas de bicicletas e eles têm todos o direito também a ter um local adequado para deixar a bicicleta. O que é que o sensibilizou para este projeto? Bom, o facto de eu ter uma paixão especial pelas bicicletas, de achar que era uma oportunidade de implementar um projeto do tipo na Junta, até esperava que houvesse projetos idênticos que fossem submetidos e que a minha candidatura não viesse a ser aceita ou viesse a ser fundida. Não foi, pronto, o importante é que para a comunidade houvesse um projeto que fosse aprovado. E nessa medida achei muito bom aqui para a comunidade e assim os eleitores também decidiram que ele fosse implementado. O Carlos já decidiu em que pontos da freguesia irá implementar esses parques de estacionamento? Em relação a esses pontos, ora, tendo em conta o orçamento para a colocação dos estacionamentos, não é um número infinito, não é? Estaremos limitados a algumas unidades dará à volta de uns 80 a 100 lugares de estacionamento, podendo ser todos instalados ou não. Aproveitando a primeira publicação do Jornal de Arroios, onde tem um mapa de toda a Junta, com alguns locais mais emblemáticos aqui da Junta, tanto sejam como os jardins públicos, como o mirador, como as escolas, como a biblioteca, e eu não conhecendo toda a Junta na sua extensão, aproveitei esse mapa para ir conhecer vários locais, nesses trajetos identificar outros também onde poderiam ser colocados, falando já com algumas pessoas, porque se procura, por exemplo, junto a quiosques, falei com as pessoas dos quiosques se achavam bem ou não achavam bem, já tenho assim uma panorâmica de alguns locais, mas ainda vou procurar fazer alguma discussão, algum fórum com pessoas da área, aqui da Junta, ou até só de maior abrangência com outras pessoas assim de Lisboa, para identificar se os locais realmente são válidos ou não. Já comecei esse trabalho, é um trabalho que espero para breve identificá-los concretamente, para além de depois já saber o equipamento específico a colocar. Carlos, os outros projetos que apresentou é o Senta-te Comigo e o Arroios em Pad e Paper, não é verdade? De que forma é que estes se relacionam e quais são os seus conceitos? Ora, o Senta-te Comigo e o Pad e Paper são dois projetos, digamos, complementares. Podemos conhecer Arroios, a quem não conhece ainda, com o Pad e Paper, e o Senta-te Comigo para pessoas que já conhecem ou que acabaram de conhecer e querem contemplar
a junta em diversos locais pela junta.